Glória a Deus, que bom estarmos mais uma vez aqui reunidos para falarmos do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu vos saúdo com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo e quero agradecer a você por estar conosco neste culto da família, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, que é presidida pelo pastor Salles Batista, aqui na cidade de Marabá, no estado do Pará. É um programa maravilhoso da TV Kairos, que tem como objetivo principal falarmos do amor de Deus a todos aqueles que necessitam dessa palavra maravilhosa. Eu quero convidar você para, juntamente conosco, fazermos uma oração ao Senhor nosso Deus. Querido Pai, estamos na Tua presença, em nome do Senhor Jesus, e queremos Te agradecer, meu Deus, por este privilégio. Ó Senhor Jesus Cristo, que pessoas sejam alcançadas pela pregação da Tua palavra, que vidas sejam transformadas pelo poder da Tua palavra. Meu Deus, meu Senhor, é no nome de Jesus que nós oramos e por fé nós Te agradecemos. Louvado seja o nome do Senhor que nos privilegia com este dia. Queremos convidar a irmã Denise, que louva o Senhor conosco, com toda a igreja. A irmã Denise é bem-vinda e vai estar louvando o nome do Senhor, a paz do Senhor Jesus Cristo. É bom falar de Jesus com a igreja, né? É bom. Aqui na TV Kairos. Que Deus abençoe a nossa irmã, que Deus abençoe Amém. A irmã Larissa. É bom também recebê-la, a paz do Senhor Jesus, Larissa. Nós estamos sempre juntos aqui, pregando a palavra, louvando a Deus, e tenho certeza que você será alcançado pelo poder da palavra, dos louvores que serão entoados. Bem-vinda. Amém. Obrigada. O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria. Mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não faz. Sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, ou o medo me atingiria. Mas mesmo me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu. Porque a glória é dele e tudo é pra ele,
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado, irmã Denise. Glória a Deus. Apesar das nossas falhas, Deus nos ama, nos escolhe, porque Ele quer, através de nós e em nós, realizar coisas grandes e indizíveis. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que está escrito em Mateus, o Evangelho escrito por Mateus, capítulo 14, a partir do versículo de número 22. E eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo após, a irmã Larissa vai estar louvando o Senhor com mais um hino e estaremos pregando a palavra, trazendo algo da parte de Deus. Creio que você encontrou a palavra no Evangelho Mateus capítulo 14, verso 22, diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Que o Senhor nos abençoe com estas palavras. Amém? Por favor, vamos ouvir a irmã Larissa louvando o Senhor e você fica junto comigo na palavra. Logo estaremos ministrando na sua vida. Glória a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor. Aleluia. Nesse momento eu cumprimento a todos os irmãos que nos assistem com a santa e gloriosa paz do Senhor. E através dessa mensagem eu quero que você adore o nome do Senhor, porque em meio a essa luta, a essa dificuldade, Ele te faz andar sobre as águas. Aleluia. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, Senhor, nós te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade, Senhor. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Aleluia. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel.
nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua presença. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, irmã Larissa. Que bom que a gente entoa louvores assim, tão lindos, maravilhosos, inspirados pelo Espírito Santo, como cantou a irmã Denise, não é? E agora a irmã Larissa. Confiança em Deus, mesmo quando as coisas parecem assim tão impossíveis. Quando nós nos analisamos, nos consideramos tão indignos, não é mesmo? Sim, nossas falhas, nossos erros. É disso que essa palavra vai falar conosco esta noite, ou neste momento, com o título Vencendo Ventos Contrários. Vencendo ventos contrários. Aleluia. Jesus não quer ver você perecer. Ele quer que, apesar dos ventos contrários que cada um possa viver ou ter que passar, mas certamente ter consciência que no poder do seu nome você vencerá. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Para tanto, nós estamos meditando no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, verso de número 22. Quando Jesus ordenou os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto Jesus despedia a multidão, Jesus foi orar e os discípulos então seguiram para o mar. E quando eles já estavam no alto, no meio do mar, então acontece um grande vendaval e o barco era açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento era contrário. Como eu disse no início desta mensagem, vamos vencer os ventos contrários. Ventos contrários não significa dizer que pelo fato de estarmos caminhando sob a direção, não é sobre, debaixo da direção do Senhor, que não teremos problema, que não enfrentaremos tempestades que nos assustam, que nos amedrontam muitas das vezes, e muitos são desencorajados a prosseguir e desistem, e por isso tornam-se náufragos no mar da vida, porque não crer no Filho de Deus, porque não crer na palavra e na autoridade do Filho de Deus, e tornam-se náufragos no mar da vida. Não é isso que Jesus deseja para você, nem para mim, de maneira nenhuma. Logo, coisa interessante é ouvir a voz do Senhor, como os discípulos ouviram e obedeceram, entraram no barco para o outro lado do mar da Galileia. Ora, diz a palavra do Senhor que à quarta vigília da noite dirigiu-se para ele Jesus, caminhando sobre o mar. No livro, segundo escreveu Marcos, no capítulo 6, no versículo 48, a palavra do Senhor, escrito no Evangelho de Marcos, é bem específico quando vendo Jesus que os seus discípulos estavam em apuros e desgastados, fatigados,
por estar remando contra os ventos, contra as ondas, e não havia progresso, não saíam do lugar. Jesus dirigiu-se até eles, caminhando sobre o mar. Aleluia. Jesus está observando a sua peleja, a nossa peleja, as nossas batalhas. Sim, Jesus compreende quando o vento sopra e que as nossas forças vão se exaurindo, porque nós estamos falando de discípulos que tinham experiência com o mar, tinha experiência com os remos, tinha experiência com o barco, mas eles não tinham experiências como vencer a tempestade que muitas das vezes não estão previstas no nosso caminho, tempestades que surgem do nada para fazer com que a sua fé e o seu propósito de chegar do outro lado seja de alguma forma interrompido por muitas pessoas que se veem com seus propósitos interrompidos porque não creem e não obedecem à palavra do Senhor. Então, uma das formas de vencer os ventos contrários é, primeiro procedimento, obedecer. Porque sem obedecer, você não vai agradar a Deus. Porque a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. De maneira nenhuma. Então, uma das coisas que a gente vive hoje é que muitas pessoas querem vencer os ventos contrários, porém, vive numa conduta de rebeldia, vive numa conduta de irreverência e quer até promover certos sacrifícios, mas é o sacrifício da desobediência. E a palavra do Senhor nos diz em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo de número 22, eu quero até convidar você que tem a liberdade de aí, estando com a sua Bíblia na mão, você abrir comigo a sua palavra, a Bíblia que nós temos que manusear, porque a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a bússola para nossas vidas, para vencer nesse mundo de desafios, de afrontas de todo lado. No versículo 15, no capítulo 15, corrijo, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo de número 22, diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiros. Ora, você quer ser um vencedor de Deus? Seja reverente. Não ande nesta vida com irreverência, batendo de frente contra a palavra, contra a direção de Deus. Ainda que você seja um cristão, que você se diz um cristão, ande na presença de Deus. Você que é um pai, que é uma mãe e quer ver Deus conduzir a sua casa para um caminho de bênção e de vitória, ande na presença do Senhor. Os discípulos não questionaram o Senhor: olha, por que tu não vai no barco conosco? E mesmo quando o vento levantou, eles não ficaram questionando e murmurando contra Deus, não questionaram palavras contra Jesus, mas eles estavam remando, mesmo que o vento soprasse, mesmo com os ventos contrários, mesmo com as ondas se levantando, eles estavam remando. Tem hora que, por mais experiência, por mais talento, por
por mais sabedoria, por mais força, por mais juventude que você possa ter, existem problemas que a sua capacidade humana chega no limite máximo. Porém, quando você anda na presença do Senhor, aleluia, o poder maravilhoso do Deus Altíssimo, o poder maravilhoso do Deus onisciente, onipresente, onipotente vai operar milagres em seu favor. Todavia, seja reverente, seja obediente. A obediência é o princípio fundamental. A obediência à fé, para vencer os ventos contrários. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Jesus foi ao encontro dos seus discípulos a quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 horas da madrugada, da manhã. O dia já quase amanhecendo. Jesus sabia que ele estava com problemas. E então naquele momento Jesus vai ao encontro deles, caminhando sobre as águas, sobre o mar. Maravilha, aleluia. É para que saibamos de uma coisa, que Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. A Bíblia nos diz que a terra é o estrado dos pés do Senhor. Ele tem o controle sobre tudo e sobre todos. Não se desespere, continue remando na sua fé, continue remando na sua perseverança. Não se desespere, não busque o caminho da facilidade, mas vá no caminho que Jesus mandou. Ainda que os ventos se levantem em contrário, obedeça ao Senhor, porque obedecer é muito melhor do que sacrificar. Porque tem muita gente que quer fazer o sacrifício, mas não quer obedecer. Oh, aleluia! Quando Jesus, caminhando sobre o mar, se aproxima do barco, que estava em situação difícil, que estava enfrentando ondas fortes. Então, de repente, os discípulos olham e veem a imagem de uma pessoa caminhando sobre as águas e se assustaram. Não compreendiam o que era aquilo. Aleluia. Pela fé eu posso ver, aleluia, o sobrenatural de Deus se manifestando em seu favor, em favor da sua causa, em favor daquilo que você acha que não terá uma solução. Pela fé eu creio que o Senhor se levanta ao teu encontro, assim como ele fez em favor daqueles discípulos que estavam no meio daquela tempestade. E quando Pedro, olhando, focando os olhos naquela imagem, e os demais gritaram: é um fantasma. Que tem hora que as coisas sobrenaturais do Senhor nos surpreendem de tal maneira que não conseguimos perceber, identificar a presença do Senhor Jesus. Tem hora que estamos tão atormentados com tantos os problemas que nos cercam, que não conseguimos perceber a presença daquele que resolverá a nossa causa. Acalma o teu coração, acalma a tua alma. Deus está no controle. Quando os discípulos disseram: é um fantasma, Jesus disse: não temais, sou eu. Os discípulos então ficaram maravilhados e Pedro se animou e disse: mestre, se és tu, manda ir ter contigo. E ele disse: vem. Que maravilha, venha. Venha caminhar sobre as águas. Venha ter esse privilégio de caminhar sobre o mar. Venha sentir a autoridade que eu tenho sobre todas as coisas. Venha sentir o meu poder na natureza. Venha sentir a autoridade da minha palavra, que vai ser aplicada agora na sua vida, mediante a tua fé. Disponha-te a andar sobre as águas. Disponha-te a mover-se pelo poder da palavra de Deus. Disponha-te a caminhar sobre as ondas.
para que as ondas vejam que você é filho de Deus e o Senhor está na sua vida. De repente, quando Pedro começa a descer do barco e começa a caminhar, seu coração se animou. E imagina que grande alegria ele caminhar e ver seus pés resistentes sobre a água. E a água disse: eu não posso afundar ele. A água disse: esse aqui eu não tenho autoridade sobre ele. A água não pôde fazer nada. O abismo não tinha domínio sobre a vida de Pedro, porque havia uma palavra, uma autoridade: vem. Porque Pedro estava caminhando sobre as águas, olhando para a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Mas, subitamente, ele tirou os olhos de Jesus. Oh, aleluia! Como é comum as pessoas, em virtude da apreensividade da vida, em virtude de algumas distrações que são colocada diante delas, distrações, propostas, chamados, vozes estranhas, coisas estranhas que contrapõem a esta caminhada, a voz do Senhor que diz: vem. Foi o que aconteceu com Pedro, quando ele tirou o foco do Senhor Jesus, quando ele tirou o foco da palavra do Senhor Jesus Cristo. E ele começou a olhar para as ondas. Ele deveria estar olhando para Jesus. Ele começou a olhar para as ondas que se levantavam. De repente os seus olhos se voltaram para o mar, se voltaram para o vento, se voltaram para o abismo das profundidades, e se esqueceu de olhar para Jesus. Nesta hora ele foi tomado de medo, foi tomado de um pavor, foi tomado de algo que nós não podemos nos permitir que venha ser dominado sobre nossas vidas. Ou seja, que isso não venha nos dominar, que isso não venha nos invadir, né? Nos assediar, corrompendo os nossos olhos, o nosso foco, a nossa fé, o propósito da nossa jornada. E aí Pedro começou a perecer, a afundar. É assim que muitos nessa estrada, nessa jornada, nesse caminho da vida, nesse mar da vida, estão perecendo, porque desviam o foco de Jesus. Não importa a situação que você esteja vivendo, não importa se você foi abandonado ou abandonada, se você não está sendo amada ou amado, não importa se você perdeu o emprego, se está vivendo um momento de luta financeira com enfermidade, se o seu filho ou sua filha está fazendo alguma coisa errada, olhe para Jesus, confie nele, prossiga, siga em frente, clamando ao Senhor, que essa tempestade será vencida pelo poder e pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Não estou dizendo que não importa, não significa uma palavra de irresponsabilidade. Eu sei que um problema é real, nós vivemos problemas reais, mas eles não são maiores do que o nosso Deus. Então Jesus, estendendo as mãos, disse: homem, sai daí. Jesus, pegando Pedro, levantou e disse: homem de pouca fé, por que tens duvidado? Você está duvidando. Aleluia. Está isso no capítulo 14 de Mateus, no verso 31. Jesus, estendendo as mãos, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Quer vencer a tempestade? Não duvide da palavra de Deus. Quer vencer os ventos contrários? Não duvide da palavra de Deus. Obedeça, obedeça, obedeça a palavra. Aleluia. Porque o meu justo pela fé viverá.
E se ele recuar, não tenho prazer nele, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, amados, eu quero orar por você que está conosco neste culto da família, por você que está ouvindo esta palavra. Eu tenho certeza que Deus está falando ao seu coração, como está falando ao meu coração. Eu tenho certeza que coisa extraordinária vai acontecer na sua vida. Eu tenho certeza que você sente o poder de Deus que toca em você aí, agora que está triste, cabisbaixo. Você está sendo náufrago, afundando no mar da incredulidade ou no mar dos problemas. Eu vos anuncio a Jesus Cristo, Filho de Deus, que tem um poder sobrenatural para transformar a sua vida, para transformar essa tempestade em bonança, para colocar na tua alma alegria e esperança, para te trazer vida e vida abundante. Eu quero orar por você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como Pedro, entrando no barco com Jesus, e quando Jesus colocou o pé no barco, a Bíblia diz que a tempestade cessou. Jesus está entrando no barco da tua vida, e pela fé eu posso ver a tempestade cessando ao teu redor, cessando na tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmã Larissa, louvemos ao Senhor com um pequeno refrão de um coro, e eu estarei orando por você. Fique de pé comigo, coloque a mão no seu coração se você puder, ou do jeito que você estiver. Se você querer, eu vou orar por você. Campeão, vencedor, Deus dá asa, faz seu fogo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu quero te dizer uma coisa: ainda que o vento sopre, ainda que as ondas se levantem, mas remar é preciso, navegar é preciso, continuar em frente é preciso. Nós venceremos, e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida, contra a minha vida, contra a nossa vida, contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você é um campeão de Deus, um vencedor de Deus. Aleluia. Eu quero orar por você, agradecendo a todos que estão conosco, com a sua audiência, com você que nos assiste, agradecer a irmã Denise, mandar um grande abraço ao diácono Rogério, o esposo da irmã Denise, agradecer a irmã Larissa, agradecer a todos que nos assistem. Que Deus abençoe a todos. Querido Deus, Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te dar graças nesta hora, meu Deus. E rogamos a Ti por todos aqueles que estão conosco. Nós rogamos e abençoamos e profetizamos a vitória no nome do Senhor Jesus. Pai, perdoa aquele que está orando conosco, pedindo misericórdia, pedindo salvação. Meu Deus, salva para o teu reino. Escreve o seu nome no livro da vida, meu Deus, e dá vitória, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém.